Estamos retornando, galerinha, para a nossa aula 2, né, de hoje. Nós estamos aqui na nossa disciplina de Educação Tecnológica Midiática, do curso técnico de Informática no canal Educação. E o nosso conteúdo de hoje, nós estamos falando sobre as tecnologias, as principais tecnologias para a transformação digital, ok? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, galerinha. Vamos lá. E aí, pessoal, né? Nós estávamos falando sobre a transformação digital e é necessário que a gente sempre relembre o que essa transformação digital é, tá? A transformação digital, ela é o processo em que uma empresa implementa um mindset, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, os coaches utilizam bastante, né? Aí você precisa mudar o seu mindset, O mindset nada mais é do que a sua mentalidade. Então, a transformação digital de uma empresa, ela passa pelo processo de mudança da mentalidade. Por isso que eu falei para vocês que não é simplesmente criar um recurso tecnológico. Não é simplesmente criar um site, criar um software, criar algo novo. Também passa pelo processo da transformação de mentalidade de quem vai usar a ferramenta, tá? Então, é a implementação de uma mentalidade digital em todos os seus setores. Não importa qual produto ou serviço será oferecido, ele pode ser o mais analógico possível, não importa. Será necessário aí um processo de adaptação digital, tá bom? Então, transformação digital, a empresa tem que entender que ela precisa ter paciência, tá? Porque ela vai precisar passar por um processo de adaptação, principalmente dos colaboradores, que não estão tão aptos, né, a utilizar a tecnologia, que em muitos casos isso acontece. O que interessa é que os processos utilizados na sua produção e comercialização obedeçam uma lógica no mundo digital, né? O foco. Alguns pontos que precisam ser observados é o foco no consumidor, os feedbacks constantes e as estratégias mais ágeis. Esses são alguns dos aspectos que são esperados por uma empresa que gera e que decide realizar uma transformação digital nos seus processos, tá? Se espera isso, tá? Se espera aí o foco do consumidor, no consumidor, feedbacks constantes, estratégias mais ágeis. Quando se fala do foco no consumidor, nunca foi tão fácil aí no mundo do mercado entender os desejos e preferências dos consumidores. Nunca foi tão fácil. Muitos anos atrás, as empresas sofriam, suavam para entender o que era que o consumidor queria. Tinham que fazer pesquisa de mercado, né? Bater de porta em porta. E, às vezes, o desejo do consumidor, que ontem era hoje já pode ser totalmente diferente. Então, para as empresas, era difícil lançar coisas novas para atender o maior público possível. Mas isso não é mais a realidade dos dias atuais. Nós já falamos sobre esse aspecto, que a informação é algo muito constante hoje em dia por conta das danadas, né? Das redes sociais, estratégias digitais, que permitem com que as empresas saibam, entendam aí, ó, os desejos, as preferências dos consumidores. Quando se fala dos feedbacks constantes, todas as empresas cometeram ou cometem ou cometerão erros. Todas, né? De qualquer aspecto possível. E aí, pessoal, esses erros, né? Eles podem, de alguma forma, como agora há mais e melhores possibilidades de obter feedback, é preciso aproveitar as falhas para qualificar o produto. As empresas que são espertas, elas olham os feedbacks dos clientes não só e somente como um ponto negativo, mas elas têm, pessoal,
informação gratuita dos seus clientes do que precisa melhorar. Então, tem empresa que faz o inverso. Tem empresa que, antes de lançar um produto, ela manda várias amostras. Várias amostras grátis do produto para clientes. Esses clientes irão consumir, né? Irão utilizar esse produto e irão dar feedbacks para a empresa. Olha que coisa fantástica. Então, antes da empresa lançar o produto no mercado, ela ainda consegue ter uma noção do que precisa ser melhorado ainda. E depois de lançar no mercado, ela ainda pode ter vários feedbacks de melhorias. Então, isso ela vai melhorando ao longo da produção do produto. Então, feedback, pessoal, quando alguém fala mal de alguma coisa, se a empresa for inteligente, for uma empresa com visão, ela vai pegar essa informação como algo positivo para ela, tá? E uma fonte aí importantíssima de melhorias, ok? Estratégias mais ágeis. Todos esses processos de produzir, lançar o produto, obter feedbacks e corrigir os rumos quando preciso, devem acontecer com máxima eficiência. Já sabe onde foi que errou? Já sabe o que precisa ser melhorado? Então, cria estratégias com mais eficiência para resolver o problema, tá? E aí, lança novas estratégias para comunicar ao teu consumidor as mudanças que foram feitas. O que ocasionou aí a transformação digital? Será que toda empresa precisa passar imediatamente por essa transformação digital? Se você pesquisar mais sobre o assunto, encontrará muitas fontes que trazem uma definição bem mais simplista sobre essa transformação digital. Em algumas delas, o conceito significa apenas o processo de usar a tecnologia para melhorar o desempenho de uma empresa, só e somente só. Uma transformação estrutural, portanto, e não cultural. Tá? A partir desta lógica, poderíamos responder simplesmente que o que ocasionou a transformação digital foi o avanço nas tecnologias disponíveis. Tá? Portanto, pessoal, isso aqui é a metade da verdade, né? Porque nós já vimos anteriormente que passa também pela transformação cultural, tá bom? É necessário também que haja uma transformação cultural para que a transformação digital aconteça. A transformação digital, ela tem como grande objetivo utilizar não só a tecnologia simplesmente por utilizar, mas ela também tem o objetivo de utilizar a tecnologia a serviço das empresas e também da sociedade. Então, a transformação digital não é só para melhorar a empresa, não. Sociedade também como um todo. Com isso, queremos dizer que, por intermédio de novas soluções, é possível atenuar e resolver os problemas tradicionais com mais praticidade, rapidez, eficiência, problemas que podem existir na própria sociedade, tá bom? A transformação digital, ela pode contribuir para diversos aspectos. E aqui nós temos listados alguns deles, como, por exemplo, tá? Nós podemos aqui identificar um dos aspectos que a transformação digital pode contribuir. Tornar a comunicação mais rápida e assertiva. Nós já vimos que existem diversos meios de comunicação que hoje possibilitam que a comunicação seja mais rápida, dinâmica, tá? Que tanto a passagem de informação e o retorno dessa comunicação seja mais rápido. Outro ponto, integrar setores, tornando as equipes mais sintonizadas e colaborativas, permitindo com que a distância entre salas, né, diminuam e que as pessoas consigam se comunicar mais. Hoje em dia, tem muita gente que trabalha um em uma cidade e outro no outro, né, ou em outra cidade.
Tem gente que trabalha em um país e a outra pessoa da equipe trabalha em outro país. E isso não dificulta o relacionamento, tá? Da organização. Por quê? Porque a tecnologia está aí para ajudar nesses recursos, tá? Acessar informações completas de maneira mais plural. Nós podemos, hoje em dia, ter acesso à informação mais rápida, completa, através de recursos digitais, tá? Que estão todos armazenados em dispositivos, em servidores, tá? Que podem ser acessados em diversos lugares ao mesmo tempo, por várias pessoas, que tenham permissão, tá? Ok? Então, isso também é muito importante. Automatizar processos e diminuir a burocratização. Então, isso também facilita certo processo dentro de empresas, favorecer as tomadas de decisões através de suporte de dados. A gente já falou sobre isso, né? Os dados aqui nos dando informações suficientes para tomadas de decisões. Ninguém vai tomar uma decisão importante na empresa através do mamãe mandou, né? Não dá para fazer isso. Ah, eu sonhei. Não dá para fazer isso, tá certo? É necessário dados, pessoal. É necessária estratégia, tomadas de decisões estratégicas. Outro ponto, melhorar a intenção com os clientes por meio de canais mais instantâneos. Informação vai, informação vem rápido, né? Ter contato com o teu cliente de uma forma dinâmica, rápida, eficaz. Outro aspecto, facilitar a análise de desempenho graças às ferramentas de gestão modernas. É um outro ponto também super importante, tá? Na transformação digital. E aí, galerinha, ao contrário do que muita gente pode pensar, ao contrário do que muita gente pode identificar, a implementação da transformação digital não se dá pura e simplesmente a partir da utilização de novas tecnologias no contexto operacional. Estamos falando de um processo muito mais amplo, né? Que parte aí da mudança cultural, como eu conversei com vocês, né? A cultura das pessoas, das criaturas. Se a pessoa está há 30 anos tirando uma nota fiscal de forma manual, para do dia para a noite o meninozinho do TI chegar, ou a meninazinha do TI chegar para ela e falar, olha, a partir de agora você não vai tirar mais as notas fiscais assim, você não vai poder mais fazer manualmente, você vai precisar fazer através de um software. Vocês precisam passar essa informação com calma, viu? Para uma pessoa dessas, tá? Porque senão ela pode cair, desmaiar, porque ela vai ter uma grande resistência. E é necessário esse processo, né? Também de respeitar o outro, porque uma pessoa que faz a mesma função há muito tempo, a gente precisa, na verdade, aprender com eles, tá? Então, normalmente, uma pessoa que vai fazer um software novo, vou pegar o exemplo aqui dessa pessoa que trabalha há 30 anos tirando nota fiscal de forma manual. Ela tem muito conhecimento. A pessoa que vai fazer o software, ela não tem conhecimento, que é aquela pessoa que faz manualmente aquela atividade durante 30 anos possui. Então, é por isso que, normalmente, quando uma criatura vai criar um software, ele vai lá para a empresa, entra dentro da empresa, aprende o processo que a empresa trabalha. Pode ser de forma manual, não tem problema não, é de forma manual mesmo que você vai aprender. Você vai aprender o passo a passo, como é que a pessoa faz de forma manual. Você vai internalizar aquele conhecimento, você vai compreender como é que funciona toda aquela operação. E a partir daí é que você vai criar uma estratégia de modernizar aquele processo. Tá certo? Então, é necessário, da mesma forma que a pessoa levou um tempo para estudar, para aprender como é feito o trabalho, para ele modernizar, ele também vai precisar fazer o inverso. Ele vai precisar também ensinar
tá? E também tirar medos, né? Tirar também muitas coisas que as pessoas às vezes trazem. Eu já passei por isso e as pessoas têm tanto medo de modernização que elas têm medo de... Muita gente ainda tem medo de utilizar computador porque acha que qualquer tecla que clicar vai queimar o computador, vai quebrar o computador. Tem medo, por exemplo, de entrar em um site errado. E só por entrar em outro site, que não era o site, acha que vai queimar o computador, que vai quebrar o computador. Isso acontece muito, pessoal. E isso precisa, é por isso que é o nosso papel dos técnicos, né? De ensinar, de orientar, de mostrar esse processo da transformação digital. Então, tem muitas empresas que ainda precisam passar por esse processo e que são resistentes, justamente por conta dos seus colaboradores, que já fazem uma atividade de forma manual há muitos e muitos e muitos anos e que não estão dispostos a mudar, tá certo? Isso acontece bastante, tá? E em algum momento vocês vão se deparar com essa realidade, por isso que eu estou falando logo para vocês. Então, pessoal, ao contrário do que muita gente pode pensar, a implementação da transformação digital, ela não se dá pura e simplesmente a partir da utilização de novas tecnologias no contexto operacional. Estamos falando de um processo muito mais amplo, que parte de uma mudança de cultura, tá? De como é feito algo. Ou seja, é algo que leva tempo e precisa, sobretudo, de uma adaptação dos gestores e colaboradores. Então, transformação digital também está ligado diretamente com a adaptação, tanto da gestão quanto dos colaboradores, certo? Esse aí vai ser o principal desafio que qualquer equipe que vai implantar algo novo de transformação digital em uma empresa, o maior desafio será a adaptação dos gestores e dos colaboradores. Gestores, colaboradores, tá bom? Então saibam, não adianta só chegar na empresa, instalar o computador e o software e sair correndo. Não vai adiantar. Tem que passar pelo processo de adaptação do gestor, colaborador. Porque senão vai ficar lá, você vai colocar a máquina, aí você volta um mês depois para fazer a manutenção e a máquina nunca foi ligada. Não vão ligar, não vão usar, porque não passaram pelo processo de adaptação, tá bom? Cliente, né? Ainda que a experiência do cliente não seja a única razão para se investir em transformação digital, é inegável que a audiência exerce um papel fundamental no sucesso de um negócio. Ela é a razão de qualquer empresa, tá? Então, querendo ou não, a experiência do cliente, como o cliente enxerga a empresa é o objetivo, né? Quando se fala aí de competição, junto com a transformação digital, veio uma série de outras mudanças, como a maneira como enxergamos a concorrência, por exemplo, foi alterada. Como Rogers cita em seu livro, não são mais apenas as empresas do mesmo segmento que agora competem por um lugar ao sol, tá? Não e não, não, não. As fontes, né, de dados, elas são ilimitadas. O grande desafio está em converter esses dados em informações relevantes que sirvam aí para tomada de decisões mais estratégicas. Isso aí vocês já estão carequinhas de saber. Por isso, esse elemento aí, ele é considerado por Rogers como o terceiro e um dos mais importantes pilares da transformação digital, né? A utilização dos dados. Realmente utilizar os dados para alguma coisa e não deixar um monte de dado armazenado no servidor da empresa sem utilizar para nada, tá? Inovação. Quando nós falamos em transformação digital, galerinha, logo pensamos aí uma proposta de inovação e, no caso, não está errado, não.
certo? No entanto, a inovação não significa necessariamente criar algo totalmente do zero. Às vezes, pessoal, a transformação ela passa por uma adaptação de algo que já existe, viu? Então, não ache que criar algo de transformação digital está diretamente ligado com algo novo, que nunca foi pensado e que nunca foi criado. Em muitos casos, a transformação digital ela está ligado a uma nova forma de fazer algo, tá? A uma forma que já existe, mas de uma forma diferente, né? De um jeitinho diferente. Então, às vezes, pequenas melhorias já agregam valor e se mostram soluções capazes de entregar aquilo que o cliente busca. Isso aqui, essa última frase aqui desse slide que eu estou mostrando para vocês, que eu vou até repetir, quando se fala do setor de celulares, smartphones, é isso aqui. Às vezes, pequenas melhorias já agregam valor e se mostram soluções capazes de entregar aquilo que o cliente busca. Vocês já viram as mudanças que tem aí, né, nos celulares, que todo ano lança um celular novo. Tem gente que é viciada em seguir a tendência das tecnologias. Eu olho assim, eu falo, coragem, né? Coragem. Eu conheço gente que não importa quantos iPhones são lançados no ano, ela precisa ter o iPhone mais moderno. Eu olho assim, eu falo, coragem, tem que ter dinheiro mesmo, né? Porque assim, pessoal, as empresas de telefonia, as empresas que trabalham com smartphones, celulares, se vocês observarem, elas têm linhas de produção, tá? Normalmente, eles não criam celular do zero, não. Elas não criam celular do zero toda vez que elas vão lançar um novo produto. Às vezes, eles adicionam uma câmera a mais, às vezes adicionam uma nova tela com qualidade melhor, às vezes aumentam aí, modificam o processador, aumentam a memória, pode ser, mas eles não criam um aparelho do zero. Eles realizam pequenas melhorias. E essas pequenas melhorias já agregam muito valor aos seus clientes. Então, por exemplo, um celular da Motorola, que foi lançado esse ano, e o celular da Motorola que vai ser lançado no ano que vem, a Motorola não criou do zero tudo. Não. Muitas das peças são iguais ao anterior. Talvez a carcaça seja diferente, né? A parte externa seja diferente. Mas eles não criam produtos do zero. Na verdade, ao longo do tempo, eles vão melhorando. Pequenas melhorias, pequenas melhorias, pequenas melhorias. Certo? Então, não achem que transformação digital é a criação de um produto novo. Todo ano cria um produto novo. É um novo lançamento. Agora, produto novo, não. Foi feita uma melhoria. Então, eu estava analisando esses dias, estava até analisando os iPhones, né? E aí, entre um celular e outro, de um ano e outro, o que mudava, às vezes, era a tela. O tipo de tela. O que mudava, às vezes, também era a câmera, a qualidade da câmera, o restante tudo era igual. E aí, de um ano para outro, as pessoas pagam um valor muito maior. Aí entra até também no segmento do que eu estava conversando com a galerinha do turno da manhã. Estava conversando com a galerinha do turno da manhã sobre sustentabilidade. E aí a gente estava falando do alto consumo. É por isso que está aí o planeta cheio de lixo. Que toda hora, né, as coisas mudam e o povo acha que está tudo mudado, aí jogam fora o que tinha, que estava funcionando muito bem, compram um novo e assim o mundo vive, tá?
Então, às vezes, essa transformação tecnológica, a gente também precisa estar ciente e consciente também do consumo, viu, povo de Deus? E nem sempre, quando se fala, né, do mais tecnológico, significa que é o novo do zero, criado do zero. Normalmente é só uma melhoria. E o valor, né? Não é porque uma solução agrega valor em um determinado momento que ela vai entregar os melhores resultados para sempre. Isso aqui vai depender muito do mercado e do cliente, viu? Do que ele espera. As necessidades estão em constante mudança e para uma empresa manter esse processo de transformação digital de forma sustentável, é preciso ficar atento aos movimentos do mercado. Uma solução criada hoje talvez não sirva amanhã. Um software utilizado hoje, se ele não passar por uma atualização, talvez no ano que vem não sirva para a empresa. Por quê? Porque a empresa tem necessidades diferentes, igual nós, consumidores também. Negócios. É interessante pensar como a transformação digital pode impactar as diversas áreas da sociedade. O mundo dos negócios, por exemplo, talvez sejam aquele que mais seja possível observar essas transições, né? O mundo dos negócios, a gente consegue visualizar muito mais essas transformações. Essa mudança, galerinha, ela pode ser percebida desde o processo seletivo para a implementação de softwares, como filtram candidatos em bancos de dados robustos e bases de perfil aí desejado para determinadas vagas. Existem empresas de RH que elas solicitam, né, colocam aí as vagas para as pessoas colocarem seus currículos. E aí as empresas chegam para a empresa de RH e falam, olha, empresa de RH, eu quero candidatos com esse tipo de perfil. Aí ela já tem um banco de dados, ela pré-seleciona aquelas características do candidato, e aí um filtro já vem mostrando possíveis candidatos, né, para fazer uma entrevista, ligar para participar do processo seletivo. Já imaginaram eles fazerem essa consulta de um por um, de currículo por currículo? Grandes empresas, né, que recebem milhares e milhares de currículos, né? Olha o problema que seria, olha o trabalhão que daria. Mas se você tem um filtro, se você tem características bem definidas, dadas pela empresa, para a empresa de RH, você tem já uma pré-seleção. E isso também ajuda demais, tá? Isso aí, no caso, é a criação de softwares. Falando agora na área da saúde, da transformação digital voltado para a área da saúde, a saúde foi outro setor que a transformação digital trouxe inúmeros benefícios. Fora os equipamentos modernos, que possibilitam o diagnóstico e o tratamento de diversas doenças, o acesso a banco de dados globais possibilitou uma troca de informações muito maior. Hoje, um médico no Brasil pode ter acesso a prontuários eletrônicos, laudos digitais e históricos de doença de todo o mundo. Isso ajuda muito até no conhecimento, tá bom? Tem empresas, por exemplo, que trabalham fazendo exames, né? Empresas aí que coletam exames. Aí eles fazem a coleta na cidade, presencial. Tem a coleta na cidade, né, dos exames, só que não tem um médico para laudar esses exames. Aí como é que faz? Tem um software que eles pegam, né, esses exames, eles contratam um médico e o médico pode estar em outro lugar, em outra cidade, em outro estado. E o médico faz o laudo de todos esses exames e manda, né, de uma forma digital todos esses exames laudados. Isso é uma tecnologia muito boa, né? Porque isso facilita muito. E, às vezes, não é um médico só. É um grupo de médicos que trabalha para empresas desse jeito. Facilita demais. Fora as tecnologias, né? Fora aí, por exemplo, exames modernos, né? Cirurgias modernas que utilizam robôs como uma das principais ferramentas para facilitar o processo da cirurgia. Existem também recursos
Por exemplo, eu não gosto nem de pensar, mas tem gente aí que quando vai tirar sangue ou que vai precisar tomar aí uma injeção no braço, que tem gente que as veias quase não são vistas, né? Que sofre porque a veia não aparece, tem que ser furado várias vezes. Existe uma tecnologia que é bem interessante, que é colocado em cima do braço da pessoa que vai retirar o sangue, que ele mostra para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, exatamente onde estão as veias. Pessoal, isso facilita a vida demais, né? Principalmente de quem está tomando agulhada, pelo amor de Deus, né? Então, são vários recursos tecnológicos que hoje são desenvolvidos também para a área da saúde. Fantásticos, né? Na área da fisioterapia tem vários. São diversos, né? Diversos aspectos. Hoje em dia, por exemplo, tem muitos lugares do mundo que estão utilizando, sabe quando alguém quebrava o braço, a perna, que precisava colocar gesso? Eles estão agora utilizando impressora 3D para criar mecanismos, né, para criar moldes, para colocar no braço ou na perna da pessoa ao invés do gesso. Segundo eles, facilita a higienização, né? A higienização do local, pode molhar, não tem problema molhar, porque é de um material que é resistente à água. Então, tem várias tecnologias que estão sendo criadas e desenvolvidas também para a área médica. Fantásticas, tá? Isso tudo também passa pela transformação digital. Também, pessoal, nós temos na área da educação. Na educação, a transformação digital ela pode se dar a partir da personalização de plataformas de ensino à distância. Por meio desses canais, é possível oferecer um atendimento diferenciado aos alunos e respeitar o tempo de aprendizagem de cada um. Hoje em dia, pessoal, tem muitos cursos online, né? Hoje em dia está muito fácil estudar, pessoal, muito fácil. Muito fácil no sentido de ser mais acessível, tá? De ser mais acessível do que antigamente. Tinham pessoas que não tinham condições, por exemplo, de fazer uma faculdade, porque na sua cidade não tinha faculdade ou universidade. Mas hoje em dia é muito mais fácil porque tem EAD, por exemplo. Tá? O EAD veio aí para transformar a vida de muita gente. Por exemplo, eu estou fazendo um curso e esse curso eu faço no meu tempo. Eu não entendi muito bem essa disciplina, eu vou repetir a matéria para eu entender melhor. Então, é um ensino praticamente quase personalizável, né? De acordo com a realidade do aluno. Então, a educação à distância também foi possível graças à transformação digital. Porque sem os recursos digitais não teria possibilidade, né, de ter essas aulas à distância, tá bom? Por meio desses canais, é possível oferecer um atendimento diferenciado aos alunos e respeitar o tempo de aprendizagem de cada um. Os chamados ambientes virtuais de aprendizagem oferecem uma série de vantagens, como o ensino didático, a aproximação dos conteúdos, a realidade do estudante e a oferta do conteúdo compartilhado. Por exemplo, a nossa realidade de hoje, né? Eu estou aqui em Teresina, no canal Educação, e vocês aí estão em diversos lugares do nosso estado do Piauí. Se não fosse a transformação digital, essa nossa comunicação não existiria, né? Se não existisse a transformação digital, se o nosso estado não tivesse aí recursos possíveis para a transformação digital chegar até vocês e até aqui, nós não teríamos essa aula hoje, por exemplo, tá? Isso graças aí à transformação digital. Provavelmente, na época dos pais de vocês, alguns anos atrás, essa realidade era impensável. Era inalcançável, por exemplo, fazer um curso técnico à distância. E que hoje, através da tecnologia, né, está sendo possível. No consumo, né, na parte do consumo, a maneira de consumir também mudou com a transformação digital.
Não é por acaso que produtos do seu interesse começam a aparecer cada vez mais em suas telas. Isso também eu já mencionei com vocês, tá? A partir do histórico de pesquisas e mesmo seus dados de compra, é possível fazer ofertas personalizadas conforme suas preferências. Se vocês passarem hoje a pesquisar, por exemplo, qualquer produto, como não sei, macarronada, veio na minha cabeça aqui, macarronada. Ou qualquer outra coisa que vocês queiram pesquisar, como fazer uma macarronada de sardinha. Ou como fazer aí um sanduíche de salsicha, por exemplo. Se vocês pesquisarem, façam uma pesquisa, pelo menos umas 3, para vocês verem. Uma pesquisa nada a ver, altamente aleatória. Vocês vão ver que vai começar a aparecer aí no Instagram de vocês coisas relacionadas sobre isso, no Facebook de vocês, até em mensagem de texto no teu celular vai chegar coisa relacionada a isso. Por quê? A gente sabe que os nossos dados, todos eles são monitorados. Não adianta querer achar que você não fornece os seus dados para a internet porque você fornece, tá? Quem usa a internet sabe, tem que saber que os nossos dados estão expostos. Você só tem que ter cuidado quais são os dados que você vai deixar exposto, pelo amor de Deus. Por isso tem que ter cuidado com os dados pessoais. E aí, galerinha, de acordo com as nossas pesquisas, existem inteligências artificiais na internet que pegam, que pegam todas as nossas pesquisas e nos oferecem recursos, informações, de acordo com o nosso interesse. Então, se o meu interesse é sobre macarronada, não vai aparecer no meu feed, por exemplo, fotos ou vídeos falando sobre outra coisa que não seja macarronada, tipo assim, carro, né? Por exemplo, se eu sou colecionador de carrinhos da Hot Wheels, e aí, se você assiste vários vídeos de colecionador, você vai ver. Vai lá nos Reels, né? Do teu Instagram. Vai aparecer um monte de coisa relacionada sobre isso. Então, isso daí, ele vai analisar o nosso histórico de consumo na internet. E vai te dar e vai favorecer para você informações do teu gosto. Então, é por isso que se tu pegar o teu Instagram, pegar o Instagram de um colega seu, pegar o Instagram da sua mãe, do seu pai ou de qualquer outra pessoa, e vocês colocarem nos Reels, né? Naqueles vídeos lá, vocês vão ver que vai estar totalmente diferente. Não é porque as redes sociais estão loucas, não. É porque eles mostram de acordo com o teu gosto. Quanto mais curtida você dá de um assunto, mais vídeo e mais informação sobre aquele assunto vai aparecer. Não é por acaso e nem mágica, não, tá? Ok? E aí, pessoal, qual é a importância da transformação digital para o mundo? Como o mundo está mais volátil, tudo muito rápido, incerto, complexo e ambíguo, fica difícil para qualquer empresa prever cenários futuros, né? É difícil mesmo. O povo toda hora está mudando de opinião. Uma hora gosta de roupa azul, outra hora gosta de roupa rosa, outra hora gosta de roupa verde, outra hora gosta de andar de bota por conta aí do povo do velho do Rio, outra hora gosta de andar de sapato de dedo. Não sei. Toda hora as coisas mudam, né? A todo tempo. Fica difícil das empresas saberem o que os clientes querem, né? Com base nessa dificuldade, a transformação digital, ela torna a empresa ágil e capaz de se adaptar à instabilidade do mercado. Então, um dos problemas que a transformação digital pode ajudar as empresas é nesse processo aí, nesse processo da adaptação à instabilidade deste mercado, que é demais, tá? Então, em vez de se estruturar a partir de um planejamento engessado para o futuro, é preciso desenvolver essas capacidades. Aí está a importância da transformação digital.
Quais os impactos que a transformação digital podem ocasionar aí para a sociedade? Essa é uma pergunta aí muito comum, porém, ela tem um problema, né? A sua premissa está errada. Quem busca saber quais são os impactos da transformação digital na sociedade está simplificando o conceito de um jeito ainda maior do que a abordagem simplista que explicamos antes. Se a transformação digital ela fosse apenas o aumento no número de soluções tecnológicas usadas nas empresas e nos lares das pessoas, aí sim faria sentido falar dos impactos na sociedade. Alguns dos principais benefícios da transformação digital já foram abordados aqui, como incentivo à inovação, à criatividade, à agilidade, nas entregas e flexibilidade para se adaptar às constantes mudanças no mercado e nos hábitos dos consumidores, tá? Vale a pena também falar, pessoal, sobre um outro benefício que é, na verdade, um meio para alcançar os objetivos propostos no processo da transformação digital. Estamos falando aí do rompimento dos silos, né, de comunicação, dos selos de comunicação. Um problema muito comum, mas que boa parte dos administradores e gestores normalmente não percebem, tá bom? Hoje, pessoal, hoje em dia, ouvimos muito falar na geração Y, tá? As gerações, né? Porque a transformação digital, as mudanças também mudam muito de acordo de geração em geração, tá? Hoje em dia, ouvimos muito falar da geração Y, a dos chamados millennials, né? Aqueles que nasceram entre meados da década de 1980 e no final dos anos de 1990, tá? Que provavelmente não seja um caso de vocês. Acho que vocês não são da época aí dos millennials, da geração Y. Vocês são aí da outra geração. Essa geração é conhecida por ser a última a pegar um mundo ainda bastante analógico. Realmente, não é na geração de vocês. Viu? Essa geração de 1980 a 1990, eles são a geração que não pegaram o mundo ainda digital. Não iniciaram aí no mundo digital, pegaram ainda um mundo mais analógico. Antes da banda larga e dos smartphones. Esse público, porém, viveu as principais inovações das últimas décadas, na infância e na adolescência, uma fase da vida em que a curiosidade por esse tipo de novidade era muito grande. Já na geração Z, dos nascidos a partir do fim dos anos de 1990, é a dos nativos digitais, que se criaram aí em um mundo bastante transformado pela internet e dispositivos eletrônicos ainda populares hoje, tá? Portanto, podemos concluir que a geração mais impactadas são as anteriores à geração Y. Então, pessoal, normalmente as gerações que irão necessitar de um maior tempo, de um maior processo aí de conscientização da necessidade da transformação digital, serão as gerações aí, ó, da Y para trás, tá certo? As gerações, né, de 1990 para trás são as pessoas que precisam ou que precisarão passar por um processo maior de adaptação à tecnologia, principalmente a transformações digitais. Por quê? Porque eles não nasceram inseridos dentro da realidade do digital. Eles nasceram inseridos na realidade do analógico. Lógico, não existe regra nenhuma. Existem pessoas, lógico, dessas gerações que já trabalham com tecnologia há muito tempo, tá? Mas nós estamos falando de uma forma geral, tá bom? Empreendedores e gestores que se formaram em um tempo em que não havia computadores,
que não haviam celulares, que não havia internet, enfrentam naturalmente muito mais dificuldades no processo de mudanças para a mentalidade digital. Então, essas pessoas, né, que ao longo da sua evolução como pessoa não tiveram acesso a recursos digitais, elas terão mais dificuldade em passar pelo processo de adaptação cultural. Tá bom? Então, se você pegar uma pessoa que nasceu depois dos milênios, deixa eu fazer uma comparação, por exemplo. Eu acho que eu sou da geração Z, né? Eu acho que eu sou da geração Z. No caso, é muito mais fácil eu me adaptar com o recurso digital, por já ter nascido nessa era digital, do que, por exemplo, a minha mãe. Né? A minha mãe, até hoje, ela tem dificuldade de ter acesso, de compreender algumas coisas. Por quê? Porque ela não teve acesso ao digital desde sempre. Ela tem mais dificuldade. Ela precisa de um tempo maior para se adaptar a recursos. Isso significa que todas as pessoas da idade da minha mãe terão dificuldade? Não. Isso aí não é uma regra. Mas, normalmente, as pessoas que não nasceram e que não cresceram com tecnologia, com recursos tecnológicos na era digital, elas terão mais dificuldade para se adaptar, tá certo? Ok? Então, isso daqui, pessoal, também a gente precisa ter muita atenção justamente na hora da implantação das novas tecnologias dentro das empresas. Nós teremos muitas pessoas da geração antes da geração Y, tá? Nas empresas, que elas precisam de um tempo maior para se adaptarem à transformação, à mudança da cultura analógica para a cultura digital. Tá bom? Ok? E aí, galerinha, esses aspectos dessas mudanças são muito importantes, tá? E as empresas, elas precisam estar cientes. Ela precisa estar ciente da equipe, dos seus colaboradores, né? Olha, nós estamos implantando um novo recurso digital na sua empresa, porém, nós vamos precisar fazer vários treinamentos, né? Para a sua equipe ficar apta a utilizar essa nova tecnologia. Tirar o medo do povo de usar computador, tirar o medo do povo de utilizar a internet, tirar o medo do povo de achar que ao clicar em um botão tudo vai quebrar. Isso existe muito, pessoal. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Talvez vocês não entendam tanto essa realidade porque vocês são da geração de que vocês querem mexer. Mexer até conhecer, até conseguir compreender os mecanismos, né, como funcionam as coisas. Mas outras gerações, eles têm mais dificuldade e eles precisam passar por esse processo de conseguir se acostumar com a cultura digital, tá? Era isso que estava sendo falado para vocês aí anteriormente. E aí, galerinha, ainda falando da transformação digital, eu queria também falar para vocês sobre dois aspectos muito importantes que estarão presentes, duas tecnologias que estarão cada vez mais presentes, né, no dia a dia, na transformação digital. Uma delas é a internet das coisas, que eu já conversei com vocês, e o outro aspecto é a inteligência artificial. Tá? Inteligência artificial também está mais presente do nosso dia a dia do que vocês imaginam, certo? Há alguns anos atrás, isso era coisa de cinema, de filme, que nunca poderia passar pela nossa cabeça que nós teríamos acesso à inteligência artificial. Hoje em dia, nós temos acesso a esses recursos no celular, tá? Ao ligar ou ao ser atendido, por exemplo, por uma empresa telefônica, que quem fala com você não é um atendente real, e sim um atendente virtual, que de acordo com as tuas respostas, ele vai te direcionando para as possíveis soluções que você pode estar necessitando. Isso tudo também, pessoal, é fruto de uma transformação digital que aconteceu nas empresas, que aconteceu na sociedade.
A transformação digital, galerinha, ele é um processo em que uma empresa implementa um mindset, né? Como eu conversei com vocês. Quando se fala em implantar uma transformação digital dentro de uma empresa, isso não está querendo falar só e somente só de um produto que você vai instalar dentro da empresa. A empresa, eu sou dono de uma empresa e eu quero agora passar pela transformação digital. Então, eu vou colocar um monte de computador aqui, internet, já estou sendo uma empresa que estou na era digital. Não. Não é porque você instalou só e somente só produtos, softwares, computadores e outras ferramentas que a sua empresa já se transformou, né? Já passou pelo processo da transformação digital. É necessário a mudança da mentalidade. E a gente conversou sobre isso no slide, alguns slides anteriores, onde eu falei para vocês que um dos principais, né, desafios que existe dentro de uma empresa para ela passar pela transformação digital é o ser humano. É a parte mais complicada. Porque criar software, os criadores de software criam, comprar computador, se a empresa tiver dinheiro, ela compra, né? Se for para instalar a internet, a empresa tem dinheiro, ela bota a internet. Agora a questão é a mudança de mentalidade. Se lembrem lá da tiazinha que tira nota fiscal há 30 anos de forma manual. Para ela passar a tirar a mesma nota fiscal de uma forma digital, ela vai precisar passar por uma mudança de mentalidade. E é isso, né? Isso que é necessário. Então, não é só os recursos digitais, mas também o mindset, né? A mudança da mentalidade das pessoas que utilizam essas ferramentas, tá? Não importa qual produto ou serviço oferecido, ele pode ser o mais analógico possível. O que interessa é que os processos utilizados na sua produção e comercialização obedeçam à lógica do mundo digital. Tá? E qual é essa lógica das mudanças rápidas, das respostas instantâneas, da flexibilidade, da agilidade, da utilização do danado dos dados, que a gente conversa tanto, dos dados, que são uma das fontes principais hoje, né, que movimentam a transformação digital. Todo mundo quer tirar algum benefício dos dados, pessoal. Os dados aí é a matéria bruta do conhecimento para as empresas. Tá certo? Outro ponto, foco do consumidor, né? A gente já conversou sobre esses pilares da transformação digital, mas é importante, né, o foco do consumidor. Nunca foi tão fácil entender a necessidade que eles possuem. Então, a transformação digital, ela permite que a gente conheça a necessidade do nosso cliente. A necessidade dele muda muito rápido, porque nem ele sabe o que ele quer. Tem hora que ele quer uma coisa, amanhã ele vai querer outra, depois de amanhã ele vai querer outro. Então, a empresa, para ela saber acompanhar o ritmo do cliente, ela precisa ser ágil, ser dinâmica, não dá para ser engessada. E as tecnologias digitais ajudam a empresa a entender sobre essas necessidades do cliente. Outro ponto que a gente conversou são os feedbacks constantes. Empresa inteligente pega feedback do cliente como uma forma de melhorar o seu produto e não bater boca com o cliente lá no Twitter, né? Ele pega aquele feedback do cliente como algo positivo. O meu cliente, o meu consumidor, aquele que compra o meu produto está falando que esse meu produto está com esse problema. Então, eu vou tomar essa informação como um benefício, né? Como uma fonte de melhoria. Empresas inteligentes utilizam esses feedbacks dos seus clientes para melhorar. Estratégias ágeis, também nós falamos sobre elas, né? Só para relembrar a cuca de vocês. Todos esses processos de produzir, lançar produtos, obter feedbacks, corrigir os erros quando forem necessários. Isso daí, pessoal, essas entregas mais ágeis, mudanças rápidas, também se devem à
transformação digital. Adaptação às mudanças é outro ponto que as empresas precisam estar ligadinhas, né? Ligadinhas na transformação digital, porque as entregas elas precisam ser ágeis, porque os contextos mudam o tempo todo. Não dá para a empresa, né, pensar em uma solução e só daqui a um ano querer desenvolver. Se ela ficar parada, outra vai fazer no lugar dela, tá? Outra vai pensar igual a ela e vai lançar. Não dá para ficar esperando, certo? É um outro ponto também muito importante, tá? E aí, pessoal, os motivos, né? Um dos motivos para essa realidade é, evidentemente, a tecnologia que avança mais rápido do que nunca, tá? A tecnologia muda a todo tempo. A tecnologia avança a todo tempo. E as necessidades das pessoas, das empresas, também modificam muito rápido. Então, a tecnologia ela precisa acompanhar essa necessidade. Lembrando que não é só a criação de recursos, não é só a criação de produto, mas é também a necessidade da mudança da mentalidade. Então, além de criar o produto, você ainda tem que ensinar o teu cliente a usar o produto. Então, isso leva tempo, tá? Isso leva tempo, isso leva esforço. E a empresa precisa também estar ligada nesses aspectos, tá certo? Então, galerinha, hoje o nosso bate-papo foi muito mais voltado sobre a importância das tecnologias no nosso dia a dia, a necessidade que nós temos de observar as mudanças ao nosso redor e o quanto que a tecnologia pode nos ajudar a conquistar novos objetivos, certo? Ok? Galerinha, nós estamos encerrando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês estejam bem, tenham uma ótima semana, tá certo? A gente vai se encontrar amanhã, né? Tenham um ótimo dia e fiquem agora com o professor Hildo, tá? Um beijo, um abraço e tchau, tchau, galerinha!